Fala pessoal, eu sou Rafael Mendes, CRO do B2B Stack, a maior plataforma de avaliação de software da América Latina. E hoje nós estamos aqui na Growth Conference 2025 e eu tenho aqui uma missão de conversar com um cara incrível, Luciano Barroso, CTO da SaltCode. E o tema do nosso podcast é como a tecnologia ajuda a potencializar ligações de prospecção. Irmão, massa, bem-vindo aqui, bem-vindo à nossa Growth Conference. Obrigado, prazer ter a Salto, prazer ter você aqui, tá bom? Valeu, meu querido, valeu, Receita, B2B Stack, por estarmos aqui, o convite. Bora falar um pouco. Bora falar um pouco. Vocês são os reis do SaaS para voz no Brasil, assim, eu tenho profunda admiração pela plataforma de vocês. O tema é como a ligação, né, pode realmente ajudar em estratégias de prospecção nesse mundo omni, que está todo mundo achando que voz não funciona mais para prospecção. Eu queria já, logo de cara, que você me ajudasse a quebrar essa crença de que telefone, ninguém atende mais ligação. Fala um pouquinho sobre as experiências da SaltCode e como vocês têm enxergado isso. Além de CTO, eu sou Head de CX. Então, eu acompanho muito os nossos clientes. Então, desde o momento ali de kickoff de uma operação, onboard desse cliente, até o sucesso do mesmo. Nós falamos que nós temos uma visão privilegiada do mercado. O que o mercado está fazendo, a gente está sabendo. Então, isso olhando para todos os nossos times de receita, os nossos clientes que têm times de receita. E muitos no mercado falam, a telefonia acabou, vamos usar só o WhatsApp, etc. A maioria dos especialistas vem pregando isso e falam isso para nós. O WhatsApp ele serve para ter o primeiro contato, levantar aquele lead. Então, teve uma levantada de mão, eu vou mandar uma mensagem para esse cara acordar. Mas o fechamento, a qualificação efetiva acontece na ligação. Falar é uma necessidade humana. Estamos aqui fazendo o que agora? Não estamos trocando mensagens, estamos falando. Sim. E a telefonia, ela nos ajuda a conectar as pessoas e aproximar. O mercado, eu vejo que, quando nós falamos de WhatsApp, é algo frio. Tá. Você pode simplesmente ignorar uma mensagem, arquivar uma conversa e deixar isso para depois. Agora, quando alguém te liga e tem aquele pitch matador, e eu caio em várias dessas que toca meu telefone, eu atendo, e eu continuo a conversa, porque eu falo assim, meu pitch do cara foi animal. E aí esse cara consegue falar comigo. E aí, a partir desse momento, a conexão tá feita. Em 2025, o tempo de permanência no telefone, né, dos prospects tem aumentado ou tem diminuído? Ou depende do poder de persuasão do SDR ou do profissional de prospecção? Se mantém. O que a gente analisa desde o início da SaltCode é que esse tempo se mantém com todos os nossos clientes. Tá. E o que existe de relação disso é antes da nossa solução Ravenna entrar no cliente e pós-solução Ravenna. Tá. A maioria dos clientes falam, antes da Ravenna eu tinha um tempo médio, um tempo total falado aqui de X. Quando eu coloco o Ravenna, eu potencializo isso, porque eu consigo fazer mais chamadas, consigo conectar mais, e a partir daí o meu tempo continua, só vai crescendo, e depois de Ravenna ele se mantém. Tá certo. Então, o que eu vejo é que as empresas vêm mantendo telefonia conosco e agregando outros canais para você tentar um contato ali. E, ele não atende ligação, eu tento um WhatsApp, ele responde o WhatsApp e eu engajo esse cara a me atender. Ou eu ligo para ele. Okay. E aí a minha conexão está feita. Eu fui professor da Receita Previsível há muitos anos atrás e quando nós ensinávamos a aula de como fazer ligações que qualificam um lead, nós trazíamos alguns estudos de análise. Um estudo do Dr. Albert Mehrabian, que diz que a persuasão, a nossa comunicação, na verdade, nós usamos a fala, é somente 7%. 93% da nossa comunicação está no nosso tom de voz e nos gestos tal. Nesse outro estudo em aula na Receita Previsível, nós trazemos um outro dado, que o que falamos e o nosso tom de voz representa 25% do poder de persuasão numa ligação, até porque a pessoa não vê. Na sua análise, baseada na tecnologia que vocês utilizam, o que influencia mais num processo de agendamento na ligação? O que se fala ou como se fala? O que você sente que influencia mais no comportamento do outro lado da ligação? Vamos lá. O que se fala? Então, a primeira abordagem, os primeiros segundos
da chamada, da ligação, são os segundos primordiais que vão determinar se o lead continua te ouvindo ou não, tá? E eu acredito que é o trabalho desse tempo de primeira reação. O SLA, Response Time, seja o nome que você queira dar. Então, assim, quando o lead engaja numa LP, numa landing page qualquer, estamos aqui falando de marketing, um lead entrou numa landing page, o fato de eu automatizar esse processo e fazer uma conexão rápida com ele, eu pego esse cara não no momento de razão, no momento de emoção da compra. Ele está navegando pelo site e alguém já aborda. Quando ele atende, ele já fala, pô, mas eu estou no site de vocês ainda e vocês já me ligaram. Fala para mim aqui por telefone, então, que tá do seu produto, da sua entrega aqui, né? Do que você resolve de dormir. Então, essa velocidade ajuda demais. Eu tenho duas outras curiosidades. Eu fui CEO de uma grande empresa de prospecção e eu sentia que dois fatores influenciavam o sucesso de uma ligação. O primeiro fator era regionalismo. O segundo fator era tom de voz, se tivesse um tom mais agudo ou um tom mais grave. E o terceiro fator, que aí encaixa com o tema também, a qualidade do VoIP. Entende? Eu queria que você fizesse uma análise sobre os 3 pontos, mas destacasse o VoIP, que é o tema do nosso podcast aqui. Quando nós abordamos os nossos leads, digamos assim, um grande determinador dessa velocidade de conexão e da abordagem, como é que eu faço o meu lead me atender? Normalmente, nós utilizamos estratégias que eu ligo para ele com o mesmo DDD dele. Porque se eu ligo de um DDD de São Paulo para um cara que está em Minas Gerais, está em Curitiba, a chance desse cara me atender é mínima. Então, a gente já resolve essa parte do regionalismo dessa forma. Entendi. Então, eu ligo para ele como se eu estivesse ao lado dele, como se fosse um amigo dele. Estou ligando o mesmo DDD, isso gera uma empatia. Opa, o cara está me ligando daqui. Então eu confio, né? O bairrismo existe nessa hora. Quando nós falamos sobre tom de voz, tem muitas empresas nossas que fazem já essas análises. Aquele primeiro segundo ali de como eu engajo esse cara faz toda a diferença. O cara mais agudo, isso é o que os nossos clientes trazem para nós, ele consegue converter muito mais. O agudo? Mais do que o grave? Porque ele prende o cara. Ele prende o cara. E isso é uma coisa bem interessante. Curiosa, hein? Curiosa, muito curiosa. E a qualidade do VoIP? Eu falo que é a base de tudo. É a origem do dado. Se eu tenho uma qualidade ruim, eu liguei para alguém, a ligação tá picotando, tá com qualquer tipo de ruído, esse cara não vai continuar falando comigo, ele já vai desconectar. Tá. Agora, se você tem uma qualidade boa, você consegue passar a sua mensagem muito mais fácil para ele. Eu queria que você me explicasse um pouquinho sobre o quanto uma tecnologia para voz, para prospecção, pode ajudar na gestão de tarefas dele no dia a dia. Qualquer ferramenta para esse tipo de automação é fundamental. Eu faço uma brincadeira, quando eu for fazer um onboarding de um cliente, eu vou presencial, e aí quando você começa a falar com o time de pré-vendas, SDR, BDR, tanto faz, quando você fala sobre automação, muitos deles olham assim, mas eu não sou call center. Mas eu não quero isso aqui. Aí eu faço uma provocação. Eu falo assim, beleza, pessoal, quantas ligações vocês fazem hoje e qual a taxa de atendimento? Eu faço 100 chamadas para ter 10 atendimentos. Certo. Tá, e as 90? A caixa postal não atende, ocupado, blá, 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 tudo isso. Me fala uma coisa, você é bom para falar ou você é bom para ligar? É unânime. Todo mundo vai falar assim, eu sou bom para falar, Certo. você é bom para qualificar. Onde está a sua inteligência? Está em ligar ou está em qualificar? Está em qualificar. E por que você liga? Trava todo mundo. Eu falei, então beleza, então pega a máquina e põe a máquina para ligar e você faz o seu trabalho inteligente. Entendi. Então, usa um buscador automático, quando o cliente atende, aí o profissional fala. Exatamente. Muito legal. E aí, nós falamos sobre cobertura de base. Quando eu tenho, todo mundo tem uma limitação. O dia nosso tem uma limitação em horas de trabalho. Sim. Então, se eu tenho uma base lá, eu recebi 10 leads hoje. Tá. Eu tenho que fazer 2 turns por dia. Eu fiz 20 chamadas só para aqueles leads de hoje. Certo. Quando eu começo a colocar 3 dias, eu já estou falando em quantas chamadas? Eu estou falando em 60 chamadas no dia. O limite de um pré-vendedor normalmente são 100 chamadas dia. Você concorda que depois do 5º dia eu não ligo mais para aquele lead? Não. Acabou. Uhum. Então, quando você coloca uma máquina, você tem certeza que ela vai cobrir a sua base toda. E vai fazer, se eu tenho 20
tentativas de touch, eu vou atingir as 20 tentativas de touch. Então, hoje nós estamos aqui. Imagina que na quarta-feira dessa semana você se cadastrou numa LP. Quinta e sexta você não atendeu. Sábado e domingo você não vai atender. Quando chegar segunda-feira, a chance de você receber um contato é mínima. A máquina vai te ligar. O ser humano pode falhar. Então, pessoal, com essa frase incrível, a máquina pode ligar e o ser humano pode falhar, eu encerro hoje a nossa entrevista com meu querido irmão Lu da South Florida. Tamo junto, pessoal. Tchau.